Olá, que honra, que emoção e como a minha alma está exultante hoje. E como ela está em jogo, minha alma em jogo, ao receber aqui uma grande figura humana, um grande atleta, um grande homem, o Ercley Carneiro. Seja muito bem-vindo ao Alma, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade de ter me chamado aqui e é um prazer estar contigo sempre, cara. É muito bom sempre estar contigo. A minha história com o Ercley, ela se dá no início, você como pedinte, Isso. né? Num sinal perto da minha casa e a gente, durante anos, se cruzando ali, você debaixo desse sol inclemente de Fortaleza e com esse sorriso largo, e a gente criou um elo bacana. Como é que foi a vida de pedinte e a vida agora de uma pessoa que tenta viver uma vida profissional bacana e com família? Como é que foi essa mudança e como é que foi essa vida de pedinte? Bom, eu desde que eu nasci ali na Bezerra de Menezes, né? Era família pobre, né? Eu já pedia dinheiro no sinal mesmo por sobrevivência, né? Para poder ajudar em casa, essas coisas. Aí, infelizmente, com 14 anos, fui pro lado errado, né? Fazendo coisas tortas. Graças a Deus, o Papai do Céu usou o professor Américo Ximenes, que é professor e coordenador do curso de Educação Física da Unifor, quando ele me viu no sinal em 2021 e me convidou, em 2001, e me convidou me fez o desafio de praticar atletismo. Foi quando eu iniciei no esporte, fazendo a prova de arremesso de peso, lançamento do disco e do dardo. E para continuar nessa vida de atleta, a gente precisava de apoio para poder viajar, essas coisas. Aí o jeito mais fácil que eu achei foi de E por ir para o sinal. sinal e era de carro em carro, pedindo ajuda para viajar. A primeira foi para João Pessoa, deu certo. E por aí, e aí Para foi seguindo. vocês entenderem um pouquinho mais o Ercley, ele nasceu com a síndrome de Tá, talidomida, síndrome de talidomida. que criou uma má formação congênita e você nasceu sem as Sem as pernas, só pernas. com o tronco. E mesmo assim, você vive uma vida, Plena. vamos dizer, plena, a palavra exata é essa. É, como você praticou esporte paralímpico, você teve aspirações de chegar a competir uma Paralimpíada? É o desejo de todo atleta, né? Quando ele começa numa modalidade esportiva, ele quer chegar num ápice, que é os Jogos Olímpicos, né? No nosso caso, os Jogos Paralímpicos. E a gente foi treinando, trabalhando ano a ano e por pouco o sonho olímpico não aconteceu, né? Foi por causa de 20 centímetros. Na prova do lançamento do disco, por causa de 20 centímetros, eu não alcancei o índice Nossa Senhora. Isso foi que ano? Foi no 2008, assim? para 2016, no 2000, Rio. aqui agora, a do Rio de Não, Janeiro. 2012, perdão. 12, a de De Londres. Londres. A de Londres. Carga de 20 centímetros eu não consegui. Tanto é que foi ali que virou a chave. Como eu não consegui, eu já estava com 13 anos no atletismo, aí eu fui procurar outros ares, E você, do atletismo, você migrei migrou para para canoagem. canoagem. Eu me lembro que você conseguiu um caiaque e aí Isso, começou a foi uma remar ali luta. na beira-mar Por e foi competir pelo Brasil afora e foi campeão brasileiro. campeão brasileiro, campeão sul-americano. E inclusive a gente gravou lá aqui pra TV, lá no sinal, ali na abolição com o Vigílio Távora, na época que eu estava atrás de conseguir passagens Era a esquina que o Ercley fazia o trabalho dele, ali no na sinal, Avenida Abolição, abolição esquina com a com o Virgílio Vigílio Távora. Távora, né? Ali foi que eu consegui a maior parte das minhas passagens para viajar o Brasil e o mundo. E quando eu comecei na canoagem, em 2013, aqui não tinha nada. Não tinha canoa aqui, não tinha canoagem aqui. Tinha uma base que me adotou, né, para me ensinar, onde fez toda a minha base de entender o que é o mar, o que é a canoa, o que é um remo, o que é um barco, o que é uma embarcação, tipos de embarcações, que é a caiaqueria, com os seus proprietários, o Galdini e o Rafael. E eles me abraçaram. Eu disse, cara, não tem dinheiro não. Não, cara, pode treinar aí de graça mesmo, a gente vai te ajudar. Só que eram aqueles equipamentos de aluguéis da praia, que não tem Certo. nada a ver com equipamento olímpico, com equipamento de competição.
São de mais fibra, né? isso, pesados, não tem aquela aerodinâmica, aquela aquacidade, e foi quando ali eu comecei a aprender os primeiros fundamentos de como remar num caiaque, como remar numa canoa, que são remos diferentes. O caiaque são 2 pás, a canoa é só uma pá única, onde você vai trocando de lado. E ali, como só tinha uma canoa de 6 lugares, que é chamada OC6, e ali a gente foi trabalhando, foi quando eu consegui, no Sinal, juntar dinheiro para passar 30 dias no Rio de Janeiro. Eu lembro. Eu entrei em contato com o professor Jorge Freitas, que é o atual treinador técnico da Seleção Brasileira de Paravaá, que é a canoagem na lagoa, nas águas calmas, lagos, lagoas e açudes, ela é a paracanoagem. No mar, a nomenclatura é Paravaá. Aí o Jorge... Você fez Paravaá. Eu fiz os dois. Fez paracanoagem também. O paracanoagem e o Paravaá. E o Jorge, ele é o treinador de ambas as modalidades. E eu fui passar 30 dias lá. Como é que foi esse tempo no Rio de Janeiro? Ele me recebeu lá na casa dele, lá, cara, não se preocupou com nada, ele me sustentou durante 30 dias lá, alimentação, hospedagem. Me ensinou lá, parecia o Karate Kid, bota casaco, tira casaco, me levou para um lago bem afastado, para ensinar do beabá mesmo ali. Eu aprendi com os melhores do mundo. Você falou no professor Américo, no professor Jorge e no esporte. O Valdinho, né? E o Rafael também. Valdinho, Rafael, você falou em todos que colaboraram, o professor Bial também teve muita a gente vai chegar no Bial. Parceria, né? Mas não, eu digo assim, lá no início, quando você se tocou do problema congênito com que você nasceu e que você teve consciência daquilo, e logo em seguida, quando você não consegue viver a vida plena que você vive hoje, que você foi para um lado errado, sombrio. Mas que logo sombrio, e logo foi salvo por um professor que te levou para fazer atletismo, o primeiro esporte, o esporte base. Conta um pouquinho dessa linha do tempo ali, de você pequenininho, da sua infância e o início de adolescência e essa chegada no esporte. Eu fui bem adiantado, né? Eu com 3, 4 anos eu já li, escrevia divinamente bem. Eu precisava dizer no bairro que eu era o chefe dos meninos da minha turma, porque espetáculo, eu já tinha uma escolaridade acima dos meninos da minha idade. E eu era o cabeça, como diz, né? Aí, pra onde eu ia, os meninos também me acompanhavam. Que espetáculo. O pessoal ficava admirado com 6 anos de idade, sem as pernas, me arrastando no chão. Eu atravessava Bezerra de Menezes para ir para a escola sozinho. Me acordava... O colégio era de 7 às 11 da manhã. Você conseguia, sem as pernas, andar junto com os outros meninos? Isso. Com uma força do braço... A partir do momento que Hércules. Que eu fui ficando maiorzinho, aí a dificuldade aumentou um pouco, aí os meninos também cresceram, eles começaram a me carregar nas costas. Eu consegui um carrinho que me deram no Sinal, aí eles botaram uma corda e saíram me puxando. Rodava a cidade inteira me puxando naquele carrinho. Que legal, que legal. O carrinho de rolimã. Isso, era um carrinho de tipo de criança mesmo, tico-tico. Aí eu ia pro Sinal, o colégio era de 7 às 11, eu acordava às 5 horas da manhã para ir vender jornal, para às 7 horas eu estar no colégio. Sempre dando duro, né? Para poder ajudar em casa, que em casa não tinha condições financeiras, né? Eu tinha que ajudar minha mãe, meus irmãos a fazer alguma coisa, né? Para ajudar a pagar um aluguel, comprar uma coisa. Aí saía do colégio... Que infância linda, hein? Saía do colégio, aí eu ia pro Mercado São Sebastião, comprava fruta... Pedi um dos meus amigos para levar lá para o Sinal de novo, aí ia vender maçã, uva, limão, a fruta da época. E até 6, 7 horas da noite, quando eu voltava para casa, então, já só o bagaço. Você teve essa parte acadêmica muito forte, que você já foi bom aluno desde pequenininho, e teve a parte da rua, né? Isso. As duas trazem muito ensinamento. Com 14 anos. Com 14 anos foi a parte ruim. Aí você chegou... mesmo com os ensinamentos de rua com os meninos ali, com o colégio, aos 14 anos você deu uma degringolada. Deu uma desviada, foi quando eu achei que, querendo ou não, eu achei que eu comecei a entender errado, né, que estava errado, que ser uma parte do errado era mais bonito, e que eu via, eu acho que até hoje, infelizmente, algumas pessoas do crime acabam sendo vangloriadas no lugar onde eles moram. Muitas crianças e muitos como adolescentes ídolos. como você
os tiveram como ídolos Como e foram ídolos. pelo caminho errado. Aí, naquela época que fui dar alta dos bailes funk, aí aqui tinha uns bailes bem pesados, eu comecei a ir para esses bailes escondidos da mãe, com 14 anos de idade. Aí terminei discutindo em casa, eu totalmente errado, e minha mãe e meu pai, todo mundo certo, e o errado era eu mesmo. Só que na minha cabeça, 14 anos de idade, o que estava certo era eu. Aí acabei discutindo, saí de casa, fui morar na rua, morei na rua dos 14 aos 20 Você anos. foi um menino de rua. Isso, mas eu morava na morador de rua, rua. morava na rua, mas eu tomava meu banhozinho. Ah, passaram Uhum. quase um ano sem saber que eu estava morando na rua, porque eu tomava banho, estava com roupa limpa, direitinho, continuando Você vendendo as minhas sempre foi coisas. muito disciplinado e Isso, organizado, né? exato. Sempre Mas percebi aí, isso. infelizmente, atrelado a isso, Uhum. veio o uso de droga, né? Uhum. Que aí bagunçou geral, né? Até E 2000, a tua recuperação se deu com o através professor, do esporte, através do atletismo, do né? professor Américo. Exatamente. Ele passava no sinal todo dia e engraçado que ele nunca me ajudou em nada. Entendi. Toda vez que ele passava, ele, A ó, esse ajuda que cara. ele te deu não foi com dinheiro, Isso. foi com Às a vezes eu ficava inclusão chateado, sua. às vezes eu Aham. ficava chateado, porque eu já via ele costumeiramente passar por mim no sinal e nunca me dava nem um centavo. E Eu, aí quando ele encostou, foi para resolver o problema. eu quero ver o Ercle agora falando da história dele limpo, bacana, né? Constituindo família e tudo. Mas antes disso, eu queria que falasse um pouquinho mais da talidomida. Sabe por quê? Porque ela é uma síndrome que se dá por conta de algumas situações que são ingeridas pela mãe e que aí causa A síndrome um mal congênito. Não é, é mais ou menos é por uma aí? Você má podia formação, explicar melhor? é uma Uma má má formação formação, né? congênita. Você podia explicar um pouquinho A melhor? síndrome de talidomida foi um episódio mundial que aconteceu de um laboratório alemão, o Cottergan, que lançou uma droga que era vendida para passar enjoos e náuseas durante a gravidez. Só que na sua composição tinha esse componente chamado talidomídium, Como é o nome da sua mãe? Maria Fárida. Ela tomou, a dona Sem Maria tomou saber, esse remédio. sem saber. Esse medicamento foi vendido no mundo inteiro sem saber dos malefícios que ele tinha, com as consequências que ele tinha. A gestante tomando esse medicamento até 6 meses antes da gravidez causou vários tipos de Você tem deformações. ideia quantas crianças como você foram atingidas? Aproximadamente 10 mil vítimas no mundo inteiro. Mais Você é desse time de 10 mil Espanha, crianças? Portugal e Brasil foram os países que tiveram atingidos. mais. Aí muitas mães tomavam para passar o enjoo e acabou causando essa formação, essa má formação. Ó, eu nasci sem as pernas, mas teve crianças que nasceram sem braços, sem pernas, com deformações internas, em órgãos internos. Foi um absurdo. Mas você não tem as pernas, mas acima dos ombros, Os você dedos tem também. os dedos também têm problemas de formação, mas você tem uma cabeça que assim é muito especial, assim totalmente à frente do tempo. Você é muito sábio, muito inteligente e possui essa capacidade de se relacionar bem com as pessoas, No né? Brasil não houve a fiscalização, né, do órgão competente do momento de fazer a análise do produto e acabou causando isso, né? São vários os responsáveis por isso, desde Isso. do laboratório na Alemanha até a chegada Hoje eu nos recebo- países onde você recebe Eu uma ajuda recebo do uma governo. pensão indenizatória do governo. Não Ah. é uma aposentadoria, é uma pensão indenizatória. Pelo menos isso acalma um pouquinho o nosso coração e aplaca um pouquinho E eu só vim a sua descobrir luta isso pela vida. Né? em 2013. Foi muito tarde já. Eu te conheci em 2011 e em 2013 você começou a pensar em fazer o esporte náutico, né? E aí conseguiu chegar ao título sul-americano, e durante esse período que nós nos conhecemos, já vão para 15 anos, você casou com a Rosângela. Isso. E aí fez um filho, Abraão. O Abraão, lindão. O Abraão. E como é que foi esse casamento, que eu sei que ela te ama demais, vocês têm uma relação muito bacana, e a vinda do Abraão, e como é que ele está, e como é que é a relação pai e filho hoje, e mulher e marido? A Rosângela, chama ela de Rosângela, mas o nome dela é Maria Alves. Mas ela. Ih, desculpa. Não, é porque ela não gosta de ser chamada pelo nome. Tá. É um codinome, né? Ela queria que o nome dela fosse até Rosângela. Eu até falei, vai no cartório que Eu hoje. chamo ela de Rosângela e ela é Maria. Todo mundo. Mas ela gosta. Então Ela tá pode bom. até trocar no cartório hoje em dia, mas ela não foi, não.
Ela trabalhou com a minha irmã, se conheceram através da rede social, ela acabou me conhecendo através da rede social, viu que eu era atleta e começou a me acompanhar. Aí eu comecei a acordar de manhãzinha, vendo as curtidas nas minhas publicações, eu fui ver quem era, terminei gostando. Era a Rosângela, Era a Rosângela. popular Maria Alves. Maria Alves, a gente se Popular conheceu Rosângela. e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi incrível. Então vocês se conheceram através da rede social. Isso. Ah, que legal. E ela é atleta também? Ela faz corrida de rua também, ela gosta de correr. Que bacana. Lá em casa eu essa montei história. uma academiazinha, um dos quartos lá de casa, um dos cômodos eu transformei numa academiazinha, botei uns equipamentos, esteira, um bocado de coisa, ela treina em casa também. É uma academia, né? Isso. E você é o personal dela. E o personal dela, exatamente. Deixa eu te falar, antes de falar do Abraão, eu quero falar sobre as suas habilidades, que você dá aula de basquete para a gente, vai participar do grande evento que nós vamos ter aí com os núcleos do basquete mais infância. Como é que é essa tua história com o basquete, né? De jogar basquete, dar aula de basquete, com o handebol e com o futebol? Como é que você joga futebol se você não tem as pernas? Conta pra gente. O pezinho esquerdo aqui, ele tem uma forcinha até legal. Eu sempre, o meu esporte E é primário... canhotinho, é? É, canhoto. O Gerson, canhotinho de ouro. Uhum. O meu esporte... Canhotinho de ouro era o Gerson. O Gerson lá e hoje o canhotinho de ouro é o Ercley. O meu esporte base sempre foi o futebol. Eu brincava de bola junto com meus amigos, né? Eu nunca usei a mão para jogar, não, né? Como a gente vê muitos deficientes que quando aparecem nas redes sociais jogando bola, eles batem com a mão. Não, eu chuto com o pezinho esquerdo. Sempre joguei assim. Se eu pegar com a mão, é mão, né? Toque de mão, como Que qualquer barato. um. Você não quer regalia para você, Não, não? não. Inclusive, quando tem alguns lugares que eu vou jogar, que eu vou brincar, perdão. Imagina. E a galera tem muito medinho de me machucar, eu falo logo, galera, pode bater que eu não sou de vidro, não, pode ir pra frente. Pelo contrário, tu é um tronco de jequitibá, tu é forte como uma rocha. E durante a minha trajetória como atleta, abriu minha cabeça de querer entender o esporte. E por conta própria, e por conviver com muitos professores renomados, professores de seleção brasileira, professor Américo, eu comecei a ter curiosidade pelo esporte. E estudei muito por conta própria, estudo base científica, entender a parte da educação física, mas foi muito de forma autodidata. Uhum. Mas agora, como a vida acalmou um pouco, aí eu entrei para a vida acadêmica, né? Estou fazendo a graduação do curso de Educação Física, para não ficar apenas no eu sei, eu acho, entendeu? Uhum. E se aprofundar naquilo que você gosta. Estou aí né? no 6º semestre. Uhum. Daqui a pouco... Você é capaz de ensinar os seus professores. Eu não tenho a menor dúvida. Eu era responsável pelo projeto Paravala, na praia, né, da Caiaqueirinha, e um dos colaboradores é o professor Paulo Vasco, que é mestre, doutorado em todo tipo de área da educação física, ciências do esporte, ciências médicas. O cara tem doutorado em tudo que é canto. E ele é o professor de universidades aqui, e ele remador, um dos pioneiros do estado. E lá no projeto ele fazia essa parceria comigo. Quando eu entrei na vida acadêmica, ele foi ser meu professor na faculdade. Ele olhou para mim, cara, como é que eu vou dar aula para ti? O doutor aqui é você. O grande doutor. E com a aula... A gente aprende com todo mundo. É o aprendizado da vida, que é o melhor dos aprendizados. Um aprendizado de mão dupla. Porque você teve realmente que se virar. Né? Foi um guerreiro. Teve que se virar, não. Continua se virando e é um guerreiro da vida. O basquete, eu fico curioso, que eu vi você um filmete, né? Um vídeo, você dando uma aula de basquete, o exercício era super dinâmico, para pessoas ali com pernas e tal, e você chamando a atenção, ensinando, entra com a mão direita, entra por aqui, faz a curva por ali. São os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes dos fundamentos do basquete. E aquela sua aula me impressionou muito. E o basquete na tua vida, como é que entrou? O basquete é Chicago Bulls, né? Aquela geração de 92, o Dream Team, a gente assistia toda sexta-feira na TV. Foi aquilo que sempre me chamou a atenção para o basquete. Eu joguei basquete, cadeira de roda, durante um ano, aqui que na época era como se fosse a seleção, né? Porque só tinha esse Seleção clube. cearense, né? Que era a ADM Ceará. A gente viajou para o Campeonato Brasileiro lá em Alagoas, a gente ficou em 3º lugar lá. E foi uma experiência boa. Já gostava do basquete, praticando foi mais ainda, só que eu tinha a minha carreira no atletismo e na canoagem, né? Aí acabei não ficando.
Mas sempre gostei do basquete, de pesquisar, de entender o que é fundamentos. Como eu te falei, por conta própria, eu pesquisei muito para entender como é que se faz uma cadeia de educativos para chegar da iniciação até o alto rendimento, tipo de evoluções de exercício, movimentações, não só no basquete, mas também no vôlei, no handebol, no futsal. Você tem noção exata do exemplo que você é para a nossa sociedade? É a pessoa que superou vários problemas, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais, durante a sua vida e foi superando cada um desses problemas e se tornando uma pessoa assim, de extrema honestidade, integridade, a palavra-chave para você, uma pessoa que é honesta com todo mundo e poderia ser o pior das pessoas porque teve várias situações, vários obstáculos na tua vida. Você tem noção disso, que você é um exemplo incrível para toda a sociedade, para muitas e muitas crianças e para a sociedade em geral, para qualquer idade? Às vezes até a honestidade às vezes até espanta, né? Porque às vezes você tem que... Eu não consigo fazer muito aquele... Eu não vou dizer teatro, mas é como se fosse um teatro Mas não, eu sou Se muito vitimizar, direto. você nunca se vitimizou. Eu sou muito direto, eu sou muito direto. As pessoas dizem que eu sou grosso. Não, não sou grosso, não, eu sou direto. O que o pessoal diz e quer falar em 2 horas, eu falo em 15 minutos. É mais direto, eu gosto de ser mais direto. Sua vida, você trata as coisas com honestidade e sempre com causas simples e forma de fazer simples, mas sempre de muita profundidade, de muita importância para a sociedade. Isso que eu quero que você entenda. O seu exemplo para nós, da sociedade brasileira, aqui do Fortaleza, do Ceará, ele é brutal e você tem que ser exemplar para o mundo todo. Você tem que ir para competições internacionais, você tem que viajar ao mundo, você tem que palestrar, porque a tua história de vida, a que você está contando aqui hoje, é uma história que tem que ser conhecida por muita gente, que vai fazer a diferença de outras pessoas, ué. Eu passei muito por isso no pioneirismo na canoagem, porque eu sou pioneiro aqui no estado, né? Tinha as canoas lá como passeio turístico, mas não tinha nenhum atleta no estado competindo canoagem, nem para canoagem, nem vá, nem nada. E aí eu fui para o Rio, aprendi, voltei para cá, trouxe a galera, começou a ver, começou a gostar, foi aumentando os números de clubes ali, que a gente chama de bases ali na Beira-Mar. A gente tinha uma base, que era a Caiaqueria, hoje nós temos 9 bases na Beira-Mar de Fortaleza. Vibe Vaá, Taíba Vaá, temos a escola do Elione Souza, que é outro para-atleta. E o ERC é conhecido em todas essas escolas. Graças a Deus. Aí, há alguns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, a gente fundou a Federação Cearense, que é a FEVAACE, que hoje está regindo, por não ter federação da canoagem de lagoas, de lagos, a gente atrelou junto com a canoagem do mar, a Federação do Mar, para segurar a canoagem de lagos enquanto se cria uma federação específica. Inclusive agora, dia 24 e 25 de maio, é a etapa do Cearense de Vaá, na beira-mar de Fortaleza, que vai ser sediado pela Vibe Vaá, pela escola Vibe Vaá. E todos convidados aí para Beira-Mar, quem quiser dar uma remada. Você sabe que tudo que começa, termina. Isso. E tudo que é bom é rápido. E a gente vai ter que terminar, mas eu queria saber da sua perspectiva para a sua vida e que você contamine e contamine de uma forma positiva tantas e tantas pessoas como você vem sensibilizando e sendo exemplar. Queria só essa perspectiva sua. A meta é continuar, principalmente na área acadêmica, terminar essa graduação, fazer pós e quem sabe fazer uma licenciatura para tentar também, quem sabe, ser um professor universitário também. Vai ser. E você vai ter o 2º episódio, porque você tem muita história para contar. História pra doidada, e essa licenciatura vai acontecer, essa graduação, mestrado, e você vai ser um grande professor. Você é um grande professor da vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. O Ercley Carneiro. Tamo junto. Um exemplo. Obrigado, Ercley. Viajei muito às custas dele.